Então vamos lá. Por padrão, ele abre em uma vista não salva, né? Porque na verdade aqui é uma vista superior, uma vista que nós não editamos ainda. Se eu quiser alterar essa vista, eu posso alterar jogando valores aqui, né, dentro do meu plano cartesiano ou selecionando aqui acima uma vista pré-definida. Então essa que nós estamos é a superior, ó, essa vista de cima, o objeto visto de cima, né, tanto faz nesse caso um objeto 2D ou um objeto 3D. Nesse tipo de visualização, óbvio, a mesma coisa inferior, que é a visão dele por baixo, também não vai ter diferença nenhuma. Aqui, ó, quando eu visualizo à esquerda do objeto, aí eu já tenho um pouco de diferença. Por quê? Aqui eu tenho o meu retângulo não, né? Quadrado que eu fiz em 3D. Mas e aí, cadê o meu outro objeto que eu fiz em 2D? Ele não está aparecendo aqui dentro do meu plano. Na verdade é uma linha, né? Porque os dois estão basicamente em mesma posição. Vou pressionar ESC, eu vou tirar os dois aqui, um de cima do outro. Então seleciono o meu objeto, a mesma coisa. Pego aqui a ferramenta mover, né? Clico uma vez para selecionar um ponto de referência e levo o mouse para onde eu quero mover. Pronto, tirei um de cima do outro ali. Na verdade ele não estava em cima, né? Ele estava ao lado, é porque eu estou visualizando à esquerda. Então esse outro, que era um retângulo, ele transforma em uma linha. Ele fica sempre sendo mostrado como linha, né? Porque ele é um objeto de plano 2D. Ele não tem profundidade, volume, nada disso. Então ele sempre vai ser exibido como uma linha. A mesma coisa, se eu virar do lado contrário, ó, e visualizar do lado direito, né, eu estou vendo aqui meu objeto 3D e estou vendo o retângulo 2D sendo mostrado como linha. Aqui nós temos algumas vistas isométricas, né, que são aí uma vista uma vista em 3D mesmo. Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, a parte frontal, a vista da frente, e aqui a parte posterior, de trás, que é diferente de baixo, da parte de trás e de cima que nós vimos. E aqui nós temos essas 3D, que ele vai mostrar do sudoeste, leste, noroeste, todos os lados. Ó. Aqui você consegue entender um pouco melhor o que é um objeto 3D e o que é um objeto 2D. Então ele nunca vai deixar de ser uma linha. Ele serve simplesmente para fazer uma marcação ou uma estruturação em 2D, como nós fizemos. Por exemplo, se eu faço um objeto desse aqui e depois eu trabalho dentro de um software 3D ou até mesmo aqui no CAD, eu poderia criar altura para esse objeto, né, a partir da minha planta 2D, criar muros, criar outras coisas a partir dessa marcação. Aqui não, aqui eu já tenho um objeto realmente em 3D que tem massa, volume, tem todos os aspectos que eu necessito para que eu consiga visualizar ele de qualquer lado, qualquer posição. Então aqui vão ter os lados, ó. Só você trocando, obviamente, né, que você vai ver. Ah, mas e aí? Pode ser que depois eu não lembre, eu queira ver um objeto em uma perspectiva e eu não lembre exatamente qual é a vista pré-definida. Isso aqui é claro que com o tempo vocês vão pegando. Se você não souber, utiliza o cubo aqui, ó. Então clicando sobre ele, né, clica, mantém pressionado, você consegue aqui com o mouse definir essa angulação, essa rotação e essa posição de onde você vai estar visualizando esse objeto. Então posso ir rodando aqui de forma lenta, para baixo, para cima, e assim eu consigo então identificar aqui e chegar na posição em que eu quiser. Então poderia trabalhar diretamente com o meu cubo fazendo essas rotações ou selecionando aqui uma vista pré-definida. Então dá na mesma. Vou excluir esse objeto 2D, era somente para demonstrar mesmo essa estruturação, e eu tenho uma preferência de quando eu vou criar o objeto sempre fazer a partir da vista superior. Eu acho mais fácil aqui, mais prático, primeiro você fazer o desenho dele na vista superior e depois você colocar outra vista ou para poder posicionar, ou para poder fazer um ajuste, ou até mesmo para poder visualizar como que está ficando. Se você trabalhar aqui com a criação, até mesmo com o posicionamento a partir de uma vista superior, além de ficar mais fácil, fica mais próximo àquilo que vocês já aprenderam dentro do módulo, dentro do primeiro módulo, né, que foi 2D. Embora tenha uma grande diferença de você criar os objetos com essa aba de desenho, né, que são as linhas e polilinhas, e criar os objetos que tem aqui extrusão, né, ou que tem volume, que tem esse aspecto e essa perspectiva 3D. Então aqui nós vamos ter vários outros objetos, o cilindro, por exemplo, onde eu dou um clique e ele me deixa aqui primeiro definir o raio desse objeto, perfeito. Eu dou um segundo clique e ele me deixa definir a altura desse objeto. Vou fazer ela assim, ó, como se fosse um cilindro horizontal, perfeito. Visto de cima, é claro que não vai dar para ter essa perspectiva. Então sempre que você criar um objeto, faz uma vista isométrica dele, ó, e verifique então como que foi gerado ele. Eu posso ver de baixo ou de cima, ele vai continuar sendo sempre aí
né, um círculo. Se eu visualizar na lateral dele, à esquerda, aí é como se ele tivesse aqui, ó, né, uma forma retangular, mas aqui eu sei que não é um quadrado, e sim é um círculo na ponta, porque ele é um cilindro, então ele não tem esse quadrado ali, né, dentro da ponta, senão seria um cubo. Então assim, é só você desenhar os objetos, trocar as vistas aqui inicialmente para que você entenda aqui como que são gerados ele.